Capítulo 47. Antanasia. Nasci em uma casa de campo nas proximidades de Tropea, Itália, à vista do Mar Tirreno, em uma das famílias de vampiros mais ricas, começou Raniero. Era muito amado por meus pais. Bastante mimado pela minha mãe, que é irmã de Valerio Vladescu, pai de Lucius. Eu já conhecia a relação de parentesco. Apesar de se chamarem de irmãos, Lucius e Raniero eram primos. Mas eu não sabia muito mais do que isso. Como sua mãe foi parar na Itália? Minha mãe não é igual à maioria dos Vladescu. Ela quer uma vida mais pacífica do que esta da Romênia. É igual a mim, não gosta de violência. Assim, ainda jovem, ela se mudou para a Calábria, onde existem muitos vampiros, mas também muito sol e risos. Uma cultura diferente, sim? Foi lá que ela conheceu meu pai, Aligo Lovato, e os dois se casaram. Eu já tinha 1 milhão de perguntas, mas deixei que ele continuasse. Logo depois eles tiveram um filho, que chamaram de Raniero, e por muitos anos foram felizes e não sentiram falta de nada. Principalmente de amor. Ele me olhou de novo. Nós somos incomuns para os vampiri. Amamos muito, como você e Lucius. E o que aconteceu? Ele se remexeu no sofá e apoiou as palmas das mãos no couro, como se estivesse se preparando para dar más notícias, e eu também fiquei tensa. Quando eu estava com 8 anos, os anciões chegaram à nossa porta e disseram à minha família que era hora. Hora de. Meu coração sofria por ele, porque eu já adivinhara a resposta. De eu deixar minha família e viajar para a Romênia, onde seria treinado como tenente, possível sucessor, de um príncipe vampiro que nasceu no mesmo ano que eu. Um príncipe muito promissor e que está sendo preparado para comandar os clãs. Ele me lançou um olhar significativo. E sendo preparado para se casar com uma princesa. E seus pais deixaram você ir? Perguntei, incrédula. Meus pais biológicos também haviam me entregado, mas para uma família bondosa, a aim de me salvar. E a dor que vi nos olhos de Raniero era um contraste chocante com a expressão suave e tranquila que ele ostentava quando eu o conheci. Minha mãe lutou muito, disse ele. Lembro-me de como ela chorou, pois conhecia a Romênia. Conhecia os anciões. Mas, no M, meu pai concordou que nosso dever era servir ao mundo dos vampiros. Um lampejo de raiva cruzou o rosto dele. Talvez meu pai também fosse ambicioso e quisesse ficar próximo dos vampiros mais poderosos da Terra, sim? Porque, apesar de os Lovatus serem mais ricos do que os Vladescu, nosso nome não é tão temido nem tão famoso. Até que eu fui dado. Arfei, surpresa. Os Lovatus eram mais ricos do que os Vladescu? Eu não podia imaginar. Mas, claro, esse não era o ponto principal da história. O que aconteceu quando você chegou à Romênia? Meus novos tios começaram meu treinamento. Raniero não tentou esconder a amargura da voz. Fui obrigado a lutar com Lucius e era espancado quando não atendia às expectativas como guerreiro, mesmo sendo apenas uma criança. Seu olhar voltou para mim. Mas você conhece essa história? Conheço, respondi baixinho. Lucius me contou que era espancado com frequência. Raniero assentiu. Sim. Mas Lucius foi criado assim desde o nascimento e nunca conheceu nenhum toque suave. E é corajoso por natureza. Ser derrubado, açoitado ou ganhar cicatrizes só o fez ficar mais forte e mais decidido a lutar. Eu sentia orgulho de meu marido, mas queria chorar por ele, como na primeira vez em que ele admitira que levava surras, do mesmo modo que eu queria chorar por Raniero agora. E você? Ele apertou o braço do sofá,
de modo que os nós dos dedos ficaram brancos. Fiquei fisicamente forte, mas com raiva. Outra interminável tempestade dos Cárpatos estava em curso, furiosa, e o vento desceu pela chaminé, estimulando uma labareda, o que me fez dar um pulo. Ou talvez fosse a expressão de Raniero. Ele não falou durante um minuto e permiti que ficasse olhando para o nada. Seu peito subia e descia, e achei que talvez ele até estivesse praticando alguma técnica de meditação, tentando se acalmar. Quando enfim voltou a me encarar, parecia menos agitado, mas eu sabia que o pior da história ainda estava por vir. Eu tinha visto a estaca dele. Raniero? Instiguei-o finalmente, mas com cautela. Como você ganhou essa tatuagem na mão? Aqui não é símbolo de paz. Capítulo 48. Antanasia. Raniero olhou para a própria mão como se nunca a tivesse visto, ou talvez como se a odiasse. Ficou girando-a, examinando os dedos como se fossem seus inimigos mortais. Depois levantou os olhos outra vez e percebi que não estava mais com raiva. Só atormentado. E confuso. Não sei tudo o que aconteceu, disse ele. Há um ponto em que tudo pareceu pura loucura. Quando a pressão cresceu a ponto de virar dor. Senti um aperto no peito. Eu sabia como era. Também estava cedendo sob a pressão. Tinha sonhado tão vividamente que era capaz de jurar que havia ferido Lucius. Comecei a me sentir cada vez menos capaz de me controlar. Raniero deu o sorriso mais amargo que já vi. E, no entanto, estava me tornando exatamente o que eles queriam, o maior guerreiro. Tão astuto e cruel que, quando tinha 15 anos, os anciões decidiram que Lucius e eu havíamos treinado o suficiente e eu ganharia outra utilidade. Recebi um novo objetivo. Um objetivo? Sim. Raniero dominou as emoções e me lançou um olhar firme. Fui despachado para viajar pelo mundo, encontrando vampiros desgarrados e trazendo a justiça. Encolhi-me um pouco, depois me senti mal. Mas sabia a que ele se referia. Lucius havia descrito esses vampiros para mim quando explicou como a justiça funcionava. Fui mandado na função que você chamaria de caçador de recompensas, esclareceu Raniero, usando a mesma expressão que havia passado pela minha cabeça quando Lucius leu os livros jurídicos para mim. E recebi a ordem de destruir os que não viessem para o julgamento de forma espontânea. Mal ouvi minha pergunta seguinte, de tão relutante que estava para fazê-la. Com que frequência isso acontecia? Os olhos de Raniero estavam livres de remorso. Você está começando a conhecer nossa raça. Ele fez uma pausa. Há quem diga que eu não era um caçador de recompensas, e sim um assassino. Quando Lucius fala em acabar com os linchamentos como forma primária de justiça para os vampiros, fala de mim e de outros como eu. Eu era da turba que linchava, mas trabalhava com tanta ciência que não precisava de ajuda. Eu era uma turba de um homem só. O vento rugia em volta do castelo e eu olhei para Raniero, não muito certa se estava horrorizada ou aliviada por saber a verdade a respeito dele. Provavelmente um pouco das duas coisas. O vampiro que agora não seria capaz de matar um inseto já havia ceifado muitas vidas. Mas eu sabia que a história não tinha chegado ao fim. Porque eles tomaram sua estaca. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que também me fazia lembrar de Lucius. Será que Lucius está com frio nessa tempestade horrorosa? Será que tem fogo lá para ele se aquecer? Ou será que está em uma região tão profunda do castelo que nem percebe que o local inteiro está quase se sacudindo no vendaval? É confuso até para mim, mesmo agora, disse Raniero.
No verão, aos 16 anos, voltei à Romênia para o Congresso de Vampiros. Encolhi-me à menção do encontro no qual aconteceria a votação para validar minha capacidade e a de Lucius para governar, e isto é, se conseguíssemos sobreviver até lá. E, claro, fiquei infeliz por ver os que me transformaram em algo que não queria ser. Que me deturparam até eu não saber quem, ou o que, eu era. Ele pareceu mais confuso ainda enquanto revivia a lembrança. E certa noite, tudo deu errado. Errado? Sim, respondeu ele, mas estava perdido em pensamentos. Em um momento estava com raiva, mas controlado. E no outro comecei a fazer coisas que não entendia. Coisas muito erradas. Ele balançou a cabeça, parecendo perplexo. Enfim, sem ao menos saber o que fazia, destruí um vampiro sem motivo. Ele deu de ombros, como se aquele ato não tivesse significado nada na ocasião. Eu o vi, pequei minha estaca e o destruí, só pela empolgação. Raniero franziu ainda mais as sobrancelhas e a testa. Era como se eu estivesse assistindo a tudo. Como um sonho, mas era real. Uma alucinazione que eu acordo e descubro que aconteceu de verdade. Meus dedos se contraíram nos braços da poltrona de Lucius. Eu tinha dificuldades com o idioma romeno, mas reconheci a palavra italiana que ele havia acabado de usar. Alucinação. Tremi tal como as janelas que chacoalhavam ao vento. Será que a pressão daquele lugar era mesmo capaz de enlouquecer as pessoas? Eu nunca havia experimentado nada assim, disse ele. Antes eu era um assassino, mas nunca sem ordem dos anciões. E destruir sem ser provocado é o maior dos crimes, não é? Sim, confirmou Raniero. Tenho sorte por não haver sido destruído pelos que testemunharam meu ato naquela noite. Então por que você ainda está vivo? Lucius dispersou as pessoas, porque, mesmo sendo jovem, já tinha autoridade sobre os outros vampiros. E no meu julgamento ele implorou pela minha vida. Seu poder era suficiente para conseguir uma suspensão da pena. Ele estendeu a mão. Em vez de morto, fui marcado como blestema. Um vampiro que será destruído sem ao menos a garantia de um julgamento caso cometa outro ato de violência. Ele baixou a mão. Claro, nenhum vampiro marcado assim viveu muito tempo, porque violência atrai violência no nosso mundo, mas sou grato a Lucius pela clemência. Eu não merecia isso, especialmente dele. Eu também estava meio confusa com a compaixão de Lucius. Já que vocês lutaram um contra o outro até sangrarem. Como terminaram virando irmãos? Enfim Raniero voltou a esboçar um sorriso sincero. Você não entendeu. Nós éramos obrigados a lutar. Mas os anciões sabiam que na verdade isso iria forjar um laço entre nós. Quando não estávamos em batalha, ríamos de nosso destino fatídico, com a boca sangrando. O sorriso ficou mais caloroso. E éramos rebeldes juntos também, principalmente quando muito jovens. Não éramos controlados com facilidade e gostávamos de criar problemas para os tios. Dei meu primeiro sorrisinho do dia. Conseguia visualizar Lucius como uma criança travessa. Fiquei feliz por ele ter tido um amigo. Meu sorriso morreu depressa. E se Lucius não houvesse conhecido a amizade? Será que teria ficado igual aos tios? Será que meu marido não possuiria aquele brilho nos olhos e a disposição de se sacrificar pelos outros? Será que seria frio e incapaz de amar até mesmo a mim? Então percebi que a infância de Raniero tinha sido roubada e desperdiçada por minha causa, também. E de repente, enquanto percebia a ligação entre aqueles dois vampiros muito diferentes,
também entendi o sacrifício que Raniero estava fazendo ao retornar à Romênia. Você sente como se estivesse arriscando tudo ao vir aqui, não é? Sente que pode perder o controle de novo, ou ser sugado para a violência que já começou. É por isso que vive desse jeito, surfando e meditando na praia. Eu sigo um novo caminho, sim. Ele deu de ombros. Mas devo minha vinda a Lucius, que não acredita que algum dia vou perder o controle de novo. Ele acredita que posso ajudar vocês dois sem me tornar aquele vampiro que destrói aleatoriamente, ou que destrói simplesmente. Examinei os olhos perturbados de Raniero. Quando está aqui, enfrentando as lembranças terríveis da infância, você perde a fé em si mesmo, não é? Ele ficou calado por um instante. Eu acho que a pergunta, princesa, é se você confia em mim. Porque agora você ocupa o trono. Pode me dispensar ou usar minha ajuda, como Lucius quer, e devo admitir que sei como encontrar e castigar os piores de nossa raça. Assenti, entendendo minha escolha. Será que eu confiava que Raniero não iria desmoronar? Eu já o vira agitado, naquela noite mesmo. E se sua sede de sangue voltasse? Ele partisse para cima de mim, ou de Mindy ou de qualquer outra pessoa. Enquanto o vento rugia ao redor, um pensamento horroroso me abateu. E, se ele perder o controle e fizer algo terrível, eu serei responsável por destruir meu primeiro vampiro ou vampiros. As atitudes dele, e suas consequências, estarão em minhas mãos, porque, de forma egoísta, eu quis que ele salvasse Lucius, em vez de deixá-lo livre para seguir seu caminho. Tenho que pensar. Levantei-me, e ele também. Preciso de tempo, mas não tenho, não é? Eu não sabia que Lucius ficaria fraco tão depressa. Raniero assentiu. Você tem escolhas a fazer, e depressa. Ele seguiu para a porta. Vou esperar sua decisão a meu respeito. Raniero? Interrompi-o enquanto ele estendia a mão para a maçaneta. Mindy? Não se preocupe, tranquilizou ele. Nós gostamos muito um do outro. E deu um sorriso triste. Se bem que ela nem sempre acha isso. Em seguida fez uma pausa e ficou pensativo. Mas concordamos que não existe futuro. Notei que ele não disse para nós. Era como se estivesse resignado a não ter futuro caso fosse apanhado pelo mundo que havia abandonado. Certo. Só quero que ela fique em segurança, está bem? Também quero isso. Não consigo me imaginar fazendo algum mal a ela, mesmo se eu perdesse qualquer traço de sanidade. Por algum motivo, acreditei naquelas palavras. Ela sabe sobre seu passado. Muito pouco, admitiu ele. Tentei me convencer de que o antigo Raniero não existia, e de que ela não precisava saber sobre ele. De todas as coisas que Raniero me dissera naquela noite, essa confissão foi a que pareceu deixá-lo mais arrasado. Claro, eu estava me enganando. E pior ainda, estava enganando Mindy. Eu também me enganei. E a Lucius, fingindo que era capaz de lidar com essa vida. Não se sinta tão mal. Gostaria que você não contasse minha história a Mindy, acrescentou ele. Agora não tem motivo para isso. Se você tem certeza de que não há nada entre vocês. Porque, se houvesse, eu teria que contar. Deu para notar a dor dele ao dizer. Tenho certeza. Não há nada. Então, enquanto girava a maçaneta, Raniero se virou mais uma vez. Esqueci de contar a história de como quase destruí Lucius, instigado por Claudio. Congelei. E, por que isso aconteceu? Raniero abriu a porta e deu de ombros de novo.
Claudio apenas brincou com a ideia de eu ascender ao trono. Anal, na posição de único. Outro lho existente de uma Vladescu de sangue puro, irmã do pai de Lucius, sou o próximo na linhagem para governar. Mas isso é uma história para outro dia, sim? O próximo na linhagem? E Claudio? Fiquei surpresa demais para falar, e Raniero já tinha me deixado de queixo caído e com muita coisa em que pensar, desde julgamentos, passando pela sucessão, até a revelação arrepiante de que eu não era a única a ter alucinações naquele castelo, isso sem contar as consequências terríveis sofridas pelo primeiro vampiro que viu coisas. Capítulo 49. Lucius. Raniero. Dentre os vários luxos dos quais sem dúvida sentirei falta, liberdade, luz e alimento, como prisioneiro em minha própria casa, a tecnologia já está se mostrando importante na lista de coisas pelas quais mais anseio. Omito a companhia de minha esposa dessa lista de propósito. Palavras como anseio ou mesmo saudade são inadequadas para explicar como já me sinto por ser separado de Antanasia à força. Talvez não haja maneira de descrever, mesmo em meu vocabulário vasto. Avaliando apenas as perdas que posso expressar, eu diria que e-mail, internet e os vários aplicativos de meu celular constituem as privações mais irritantes. Pego-me estendendo a mão para meu celular a todo momento, com a intenção de negociar ações, verificar a situação do mundo, e, devo admitir, desfrutar de um joguinho de polo virtual. Depois me flagro lembrando que não há barras de sinal atrás das barras subterrâneas, e de que preciso me contentar com a única diversão disponível, que consiste em chutar um rato persistente e agressivo que parece acreditar que tem direitos de proprietário sobre este canto lamentável do mundo. A luta pela supremacia acontece até aqui. Talvez seja travada com mais fervor quando o prêmio são apenas migalhas de pão. O mais perturbador é eu estar nessa posição de mandar um bilhete para você disfarçadamente, como se ambos estivéssemos na escola Woodrow Wilson. E, acredite, Raniero, você tem sorte por não haver passado por essa experiência. Você pode ter sofrido alguns golpes eventuais no Castelo Vladescu, mas pelo menos jamais suportou um ano de conceitos de saúde com o professor substituto de Educação Física Vic Baker. Imagine um curso obrigatório inteiro dedicado a encorajar indivíduos maduros a escovar os dentes, ao passo que o curso de Economia Básica era eletivo. Quando o sistema econômico americano desmoronar de uma vez por todas, pelo menos os moradores terão dentes brilhantes para roer o destino que eles próprios provocaram. No entanto, admito, de má vontade, que a escola tinha certo charme em comparação às minhas acomodações atuais. Raniero, a situação é feia. Não faço ideia de como o sangue de Claudio manchou minha arma, mas, pelo que começo a deduzir, a trama que se desdobra promete ser, no mínimo, intrigante. Orquestrar minha destruição empregando contra mim minha própria insistência no primado da lei. Existe certa elegância que eu até apreciaria mais se não tivesse acabado de chutar um rato. Mas enquanto reflito, as ideias pulando em minha mente enquanto meu companheiro pula no meu pé, também penso na sabedoria do perpetrador ao me escolher como primeiro alvo da trama. Você e eu fomos treinados como caçadores, Raniero, e a primeira lição que o predador aprende é derrubar antes a presa mais fraca. Depois, alimentado com essa vítima, ele tem forças para perseguir uma caça mais poderosa. Não quero descrever Antanasia como fraca, ainda que ela se perceba cada vez mais assim, mas ambos sabemos que sou um inimigo mais poderoso, e enfrentarei esse jogo de modo tão implacável quanto qualquer oponente. Sob o risco de transparecer arrogância, e mais implacável, e mais hábil. Portanto a pergunta é, será que o vampiro que tenta me sobrepujar é incrivelmente corajoso e poderoso ou apenas insensato?
Ou será que a trama é tão tortuosa que estou deixando de enxergar algum fato como um todo? Um fim que nem eu imaginei? Essas são perguntas que precisamos responder, e depressa, irmão. Também preciso que você espalhe a notícia, com discrição, de que, se algum mal acontecer à Antanasia enquanto eu estiver encarcerado, eu não somente vou derrubar estas paredes, pedra por pedra, como, assim que estiver livre, vou despedaçar o primado da lei e destruir, com grande satisfação, qualquer um que provoque em mim a menor desconfiança. Na verdade, se um fio de cabelo que seja de minha esposa for tocado enquanto eu não puder protegê-la, este reino verá uma vingança que entrará para os livros de história, para ser lido pelos muito poucos que permanecerão de pé. Lucius. PS, você vai notar que optei por me corresponder com você, e não com Antanasia. Ainda que eu não tenha permissão para receber visitas, no momento não existe regra determinando se posso me comunicar por escrito. Sei que você, habilidoso na arte de criar subterfúgios, saberá trocar mensagens sem atrair atenção para esta região nebulosa. Além disso, se eu começasse a parecer fraco ou incoerente, só serviria para preocupar Antanasia e distraí-la dos deveres que ela deve cumprir com coragem. É melhor que ela não testemunhe quando sejamos diretos. Inevitavelmente vacilar, caso meu encarceramento continue. Resumindo, e sua total discrição sobre nossas comunicações faz-se necessária. PPS, e se sua resposta incluir uma breve atualização de como estão os jogos da NBA, ficarei muito grato. Capítulo 50. Mindy. Alguém me sacudiu para me acordar, aparentemente no meio da noite, e eu quase gritei, até que vi Jace sentada em minha cama. Na verdade, quase gritei assim mesmo, pois ela estava um horror. Como se não houvesse dormido nada, eu também quase não tinha dormido, afinal não existe nada igual a uma nevasca em uma montanha da Romênia, mesmo quando se está em um castelo de pedra. Então me lembrei de tudo o que vinha acontecendo e me senti mal por ter sequer reparado nos cabelos despenteados de Jace. O que aconteceu? Perguntei, sentando-me na cama. Peguei meu relógio da Hello Kitty e vi que eram 7 da manhã, horário da Romênia. Como foi a reunião? Terrível. Levaram Lucius embora e ele está preso na solitária. Ela ficou com uma expressão esquisita. E sem poder beber sangue, algo pelo qual eu não esperava. Ai, nossa, Jace. Que barra. Se bem que não sei o que essa última parte significa. Ele, não vai durar muito tempo se não beber sangue. Nós, os vampiros, entramos em um estado pior do que o coma. Caramba, parecia que a vida dela estava ficando cada vez mais horrível, e eu nem sabia o que dizer. Então simplesmente abri espaço para Jace na cama e ela subiu como se fossemos crianças outra vez, uma dormindo na casa da outra. Mas aí ela mudou de assunto. Na verdade, eu não vim aqui falar sobre Lucius. Queria perguntar a você sobre Raniero. Sobre o que aconteceu entre vocês e o que você acha dele. De verdade. Imaginei que não houvesse mais jeito de esconder aquela confusão. Aquela confusão deliciosa. Eu devia ter contado há meses e respondi. Mas estava sem graça porque saí da sua festa para me atracar com ele. Fiquei meio vermelha. Aquilo não foi legal. Tudo bem, garantiu Jace. Foi bom ver o sorriso dela, mesmo que bem fraquinho. Sei como é ficar nas nuvens por causa de um vampiro de smoking. Só que Rony nem sempre usava smoking. Fiquei repuxando a estampa tribal do meu cobertor. Eu também devia ter contado que ele foi, passar um tempo comigo na Pensilvânia. Olhei para ver se ela havia ficado chocada, e de fato ficou. Ele se hospedou com uns malucos que tinham uma banda em Lancaster,
e a gente saiu e se pegou um bocado. Senti arrepios tristes e maravilhosos só de me lembrar. Tinha sido tão vergonhoso e tão bom. Geis estava com os olhos arregalados. Você não? Ele não mordeu você, não é? Não, não sou vampira. Eu tinha me expressado mal, então lancei o olhar mais arrependido do mundo. Não foi isso que eu quis dizer. Eu era com raiva por ele nunca ter se oferecido. Mas Geis estava acostumada a me ver pagando mico. Tudo bem. De qualquer modo, dei de ombros. O lance não deu certo. O que aconteceu, exatamente? Alô, o que não aconteceu, né? Comecei a fazer uma lista contando nos dedos. Ele não arranjou emprego. Não cortou o cabelo. E nunca tinha dinheiro, apesar de os pais dele serem super ricos. Ouvi falar. Então Geis, começou a me sondar. Alguma vez ele pareceu perigoso. Violento. Eu estava com o coração meio partido, mas mesmo assim tive que rir. Por um segundo. De um jeito triste. Geis, a pior coisa que ele fez foi não me defender quando um dos idiotas que moravam com ele me acusou de ter roubado pizza da geladeira, apesar de eu ter comprado a pizza. Eu e o doidão tivemos uma briga enorme, ele me empurrou, e eu fiquei toda, Rony, você viu isso? E tudo que meu namorado fez foi dizer, com seu sotaque maluco. Desculpe, Mindy Sui, mas não posso fazer nada. E então foi embora e eu saí também. E foi só. Suspirei. Ele é um vagabundo, igual ao meu pai. Nós nunca iríamos dar certo. Raniero saiu mesmo de perto quando você foi empurrada? Saiu. Fiquei muito sem graça por contar aquilo a uma garota casada com Lucius Vladescu, o cara que tinha acabado com Frank Dorman. E não saquei o que Geis disse depois. Que bom para Raniero. Ela me olhou de novo, com bastante atenção. E você tem certeza de que ele nunca apareceu nem um pouquinho violento? Geis, ele nunca nem se ofereceu para me morder. Agarrei um dos milhões de travesseiros da cama e fiquei abraçada a ele. Para falar a verdade, essa foi realmente a pior parte. Dei de ombros, ao estilo Raniero. Acho que ele apenas não queria compromisso. Não sei bem o que foi que eu disse, mas pelo jeito Geis tinha concluído alguma coisa, porque falou. É uma pena mesmo que não tenha dado certo para vocês, mas obrigada por ter contado tudo. Preciso saber quem está morando em meu castelo, agora que Lucius não está aqui para me orientar. Eu conheço Raniero, Geis, e acredite, ele é o cara mais legal do mundo. É um vagabundo sem ambição, mas é legal. Eu queria ficar ali sentada e conversar, talvez pedir um café da manhã na cama, mas de repente houve uma batida na porta e em segundos a nova amiga de Geis, Ilenia, estava ali com a gente, às 7 da matina, caramba. E então, daquele jeito de quem lamenta mas na verdade não lamenta nada, ela disse. Não queria interromper, mas eu estava procurando você, Antanasia. Fiquei com medo de ter se esquecido de que a gente precisa planejar um enterro hoje. Tínhamos uma reunião no escritório de Lucius às 7. Ai, nossa, esqueci mesmo. Apesar de ainda parecer cansada, Jay saiu depressa da cama, como se Lenia fosse a chefe. Desculpe-me. A gente conversa mais tarde. Talvez a gente possa almoçar juntas. Que tal? É claro. Mas eu estava sacando a prima de Geis, e ela parecia ter dormido bem. Ei, Geis, falei antes que ela e sua nova coleguinha saíssem. Se você vai usar o escritório de Lucius, será que eu posso usar o seu? Ela pareceu surpresa, mas concordou. Claro, acho que sim.
Fiquei olhando para Helenia, que estava dando ordens em romeno a Emílio como se fosse chefe dele também. Obrigada. Só quero procurar umas coisas no Google. Ou alguém. Eu esperava conseguir soletrar o nome daquela garota direito. Capítulo 51. Antanasia. Meu tio Dorian aguardava em frente ao escritório de Lucius, e baixou a cabeça quando Helenia e eu nos aproximamos. Lamento o que houve com Lucius. Sinto como se meu papel tivesse sido. Era irracional ficar com raiva dele só por dizer a verdade. Ele não tivera escolha, e eu o havia colocado na berlinda, mas não consegui evitar ficar meio chateada, pensando em como suas palavras tinham ajudado a pôr Lucius em uma situação tão terrível quanto aquela. Mas falei. Tudo bem. Em seguida destranquei a porta e mudei de assunto. Sei que Lucius tem o livro certo aqui. Só precisamos encontrar. Sim, concordou Dorian. Vou começar a procurar. O livro que devíamos encontrar nas estantes entulhadas de Lucius se chamava Carte de Ritual, Natereia, Moartia, Ixtorii, ou coisa assim, mas em vez de ajudar na busca fui à mesa de Lucius, sentei-me e balancei o mouse do laptop, de modo que os e-mails dele apareceram de novo. Havia pelo menos 6 mensagens datadas da manhã da morte de Claudio, trocadas entre meu marido e alguém cujo apelido era Surfista Noturno 3, muito provavelmente Raniero. Eu não podia imaginar que ele conhecesse nenhum outro. Surfista Noturno. Já encontrei, anunciou minha prima. Levantei os olhos e vi Helenia puxando um livro quase do tamanho dela. Meio que esperei que ela tombasse para trás quando o volume caiu em seus braços, mas ela pareceu pegá-lo com facilidade e o entregou a Dorian, que o largou na mesa com uma pancada, quase esmagando o laptop. Afastei o computador quando meu tio disse. O funeral é muito simples, na verdade, até mesmo para um ancião. Vampiros gostam de cerimônias grandiosas, mas nós não exageramos na questão do luto. Ele suspirou. E vamos ser sinceros, muitos de nós não temos coisas boas para dizer sobre Claudio. As homenagens tenderão a ser breves e estranhas. Perguntei a Helenia e Dorian, que estavam me tirando um pouco do espaço. Imagino que eu seja encarregada da homenagem fúnebre, não é? Minha prima assentiu, e seus cachos balançaram. Sim, o soberano deve fazer o discurso para um ancião. Lucius fez o de meu pai. Não que eu não acredite em Helenia, falei, girando a cadeira para Dorian. Mas você tem certeza de que eu preciso fazer o discurso? Não há como escapar disso. Eu me sentia mal pela destruição de Claudio, mas isso não mudava o fato de que ele me odiava. O que eu diria? Eu era grata por ele não ter me destruído, ainda. Ele parecia contente em apenas enfraquecer a mim e a Lucius. Isso é que é ser breve e estranho. Bem, podemos verificar. Dorian abriu o carte de ritual. Acho que é possível. Eu tinha visto o livro do ritual, Nascimento, Morte e Casamento antes de me casar. Na época não tinha entendido nada do romeno, e agora continuava sem entender. Vocês vão ter que ler para mim, lembrei aos dois. Sim, fico contente em fazê-lo, concordou Dorian. Ele passou um dedo pela página, que parecia ser a certa, traduzindo trechos. Vejamos, rito de enterro para um ancião, caixão de ébano, velório organizado, toques de sinos. Então ele parou e franziu as sobrancelhas, lendo com mais atenção, para minha decepção. Sim, infelizmente o membro mais elevado do clã deve se dirigir aos presentes antes do enterro. E como Lucius não estará conosco, por motivos óbvios.
Ele deixou o restante no ar e trocou um olhar desconfortável com Ilenia. Fiquei olhando de um para outro. Vocês dois acreditam que ele é inocente? Sim, sim. Assentiu Dorin, depressa demais. Depois acrescentou, com mais sinceridade. Lucius não é descontrolado. Ele não age por raiva e é ambicioso demais para arriscar o futuro dele, e o seu, em um impulso momentâneo, ainda que compreensível, para destruir alguém que desafiou sua autoridade, como Claudio fez. Lucius seguiria os caminhos devidos caso quisesse castigar um insubordinado. Não eram exatamente as palavras mais elogiosas para a defesa de um caráter, que meu marido não mataria alguém porque isso destruiria sua carreira, mas eu sabia que Dorin só conseguia enxergar Lucius como um governante que vivia menosprezando-o. Por que eles não podem ser amigos? Seria bom Lucius ter outro aliado também. Tenho certeza de que Lucius é inocente, disse Ilenia, com mais convicção. Lancei-lhe um olhar agradecido. Obrigada. Depois me virei, desamparada, para o livro aberto à minha frente. Agora, será que um de vocês, por favor, poderia continuar lendo? Ilenia e Dorin trocaram um olhar de novo, e meu tio pôs a mão em meu ombro. Por que não vai descansar um pouco? Sugeriu ele. Você tem tido dias difíceis, acrescentou Ilenia. Dorin e eu podemos traduzir tudo o que você precisa saber e escrever um resumo. Talvez dê até para pensarmos em sugestões para o discurso fúnebre. Sim, concordou Dorin. Podemos cuidar de tudo e informar a Flávio qualquer coisa de que ele precise saber também. Eu tinha consciência de que deveria ficar com eles, mas estava exausta. E, para ser sincera, não queria pensar no tal discurso fúnebre, nem lidar com Flávio. Obrigada. Seria ótimo. Levantei-me para sair, mas Dorin manteve a mão em meu ombro. Quer que eu peça o jantar, Antanasia? Sei que a cozinheira não fala inglês. Fiquei vermelha, desejando não ter confidenciado que certa vez, esperando surpreender Lucius, acabei pedindo um prato romeno chamado, de forma muito apropriada, salata de peixe. Lucius riu quando viu aquilo no prato. Sério, Antanasia? Provocara ele. Salada de peixe? Você me fez sentir saudade das lentilhas. Os Vladescu não comem criaturas que se alimentam nas profundezas das águas. Só de pensar em Lucius, especialmente em Lucius rindo, perdi qualquer apetite que poderia ter. Não quero jantar. Só vou cair na cama. Então deixei meus parentes sozinhos para fazer meu trabalho enquanto Emilia me acompanhava até meu quarto, embora àquela altura eu já conhecesse o caminho. O castelo, coberto de neve, e sem Lucius por perto, parecia quieto demais, e quando Emilia virou uma esquina tive plena consciência de que, ao permitir que ele me guiasse aos lugares em vez de me seguir, eu deixava as costas expostas. Era uma sensação arrepiante, vulnerável, e quando olhei por cima do ombro algumas vezes pude jurar ter visto uma gura me seguindo nas sombras. Ou talvez eu estivesse tendo alucinações outra vez. Capítulo 52. Mindy. De algum modo, sem Luke por aí, acabei sem guarda-costas e demorei uma eternidade para encontrar o escritório de Jace. Devo ter testado umas 50 portas e perguntado, princesa? Escritório, há umas 20 garotas que imaginei serem empregadas, pois estavam espanando o pó e andando depressa de um lado para outro. Depois do que pareceu uma hora, enfim abri uma porta e vi uma escrivaninha gigantesca com uma foto muito meiga de Ned e Dara Packwold sorrindo para mim em um porta-retratos dourado. O dicionário de romeno-inglês de Jace também estava ali, e eu achei que ela deveria andar com aquilo no bolso.
Sentei-me na cadeira imensa, liguei o laptop dela e só precisei de 3 tentativas para descobrir a senha do computador, que era Dan Lucius 1. Quer dizer, o nome do marido dela e um número. A única parte que me atrapalhou foi o ponto de exclamação, que não fazia o estilo de Geis. Mesmo assim não é muito complicado, senhora Vladescu, falei em voz alta. Alguns segundos depois, eu tinha acesso a cada um dos milhões de programas de seu computador incrementado, e à internet. Abri um site de busca e demorei um tempo para escrever Ilenia Dragomir de forma correta. Mas enfim consegui, e a princípio pensei estar errada. Praticamente não havia nenhum resultado, e a única coisa que descobri foi o tempo que ela passou no colégio interno. A Academia Lanier tinha todos os antigos anuários no site, e havia fotos de Ilenia referentes a todos os anos que ela passará lá. Pelo jeito ela experimentara todas as panelinhas que existiam e nunca se encaixou. Ali estava ela, no cantinho junto aos astros da ciência, depois na base de uma pilha de animadoras de torcida e, no primeiro ano do ensino médio. Acho que, antes de o dinheiro acabar, ela parecia ter desistido e se juntado aos pares e aos doidões, porque só apareceu em uma foto, e era uma imagem aleatória de alunos na arquibancada, com cara de tédio. A galeria dos fracassados. Dava para imaginar que metade deles acendera baseados assim que o fotógrafo saiu. Para mim, eram todos iguais aos caras que dividiam a casa com Raniero. Para ela, deve ter sido um saco, mas não era isso que eu esperava achar, e sim uma foto dela cravando a estaca em alguém. Qual é, mim? Falei para mim mesma. Pesquise direito pelo menos uma vez na vida. E talvez eu devesse ter me esforçado mais na faculdade, pois não demorei muito até encontrar um jornal chamado Destaques da Romênia, uma espécie de tabloide sensacionalista daquele M de mundo, onde achei outra foto muito diferente, que grudou na minha cabeça, pois eu nunca esqueceria aquilo. Não foi por causa da aparência de Ilenia. Foi principalmente por causa da pessoa com quem ela estava, o que tirou meu fôlego, como se eu tivesse levado um chute. Depois que aquela foto ficou gravada em meu cérebro, entrei na Amazon, onde eu sabia que 2 traças de livros como Geis e Luke deviam ter conta, e usei o cartão de crédito deles para comprar um presente para Geis que iria ajudá-la muito a virar uma princesa romena de verdade. E não era um vestido novo, uma tiara ou um cetro, como eu teria pensado algumas semanas antes. O que comprei por $69,95 e mais $38 para o frete internacional mais veloz e foi poder. Capítulo 53. Raniero. Lucius, lamento saber que sofre com a privação em seu cativeiro. Se eu pudesse trocar de lugar com você, faria isso. Gostaria muito de meditar tendo apenas um rato como companhia. Será que pensar nas palavras do venerável Shen ajuda? A felicidade não resulta de ter muito, e sim de estar ligado a pouco. Repito esse ditado com frequência em minha cabana humilde, lembrando que sou muito feliz tendo quase nada. Para alguém como eu, é melhor ter areia escorrendo pelos dedos vazios do que sangue em mãos cheias de dinheiro, sim? Mas, afinal de contas, quem é Raniero Lovato para mandar um príncipe abandonar os desejos mundanos? Principalmente quando durmo com tanto conforto em uma cama macia à sua custa? R.S. Claro, tenho certeza de que você não deseja a sabedoria de filósofos chineses, e sim notícias de sua esposa, que vigio do mesmo modo que faria com minha própria vida, se eu ainda a valorizasse. Durma em paz esta noite, Lucius. Antanasia não chora, nem na frente dos amigos, e isso diz muito sobre ela, eu acho. Ela é mais forte do que até mesmo você acredita, irmão. Você me aconselha muitas vezes no quesito roupas, por isso ousarei oferecer palavras importantes também. Não desejo essa experiência para nenhum de vocês,
Mas não se pergunta se sua esposa não vai crescer mais rápido para cumprir seu papel de principessa quando não estiver à sombra do enorme carvalho que é Lucius Vladescu? Todas as coisas ficam mais fortes ao sol e ao vento, sim? Esta é uma ideia na qual se pensar em suas horas de companheirismo silencioso junto a seu amigo rato, sim? Já pensou em coexistir em vez de chutar, Lucius? Também saiba que investigo o crime, conforme você anseia. Claro que Raniero vai encontrar o verdadeiro assassino. Imagino que, como conhecedor das ciências, você esteja pensando agora, semelhante atrai semelhante. E sentindo-se mais seguro. Risos, que triste. Até acredito que já respondi a uma de suas perguntas. Há um bom motivo para seu inimigo escolhê-lo como a primeira presa. Ele teme a vingança sobre a qual você escreve, caso algo aconteça à sua esposa. Fico temeroso só de ler sua última mensagem. E assim resolvemos uma parte do quebra-cabeça, e depressa. A maior charada é: qual é o objetivo dessa trama? E por que nós evitamos a discussão do fato de eu ser o suspeito mais provável, como o seu sucessor legítimo na linhagem do trono? R. Capítulo 54. Antanasia. A manhã do enterro de Claudio, e o quinto dia da prisão de Lucius, começou de um modo que me lembrou do próprio falecido. O dia estava cinza, frio e úmido, com um cheiro quase bolorento no ar, como se as poucas pessoas corajosas o suficiente para morar nas casas espalhadas pelo vale sombreado nos arredores de nosso castelo estivessem queimando madeira podre nos fogões. Abri a janela pesada, inclinei-me para fora e vi fumaça subindo de chaminés escondidas pelas árvores, e meu companheiro constante, o medo, me sufocou ainda mais. Humanos sortudos, que hoje farão coisas comuns de humanos. Será que vou conseguir me lembrar das palavras que decorei? Geis, você está pronta? Virei-me e vi Mindy entrando no quarto de vestir. Está quase na hora, certo? Está. Está. Fechei a janela antes que nós duas congelássemos. Depois me virei e alisei o vestido preto, que era comprido, simples e feito de lã grossa, pois eu teria que caminhar até o local do enterro depois do discurso fúnebre. O que você acha? Me inclinou a cabeça. Acho que você está usando o traje certo. Ela olhou para meus cachos. Mas vamos fazer alguma coisa no cabelo. Então notei que ela arrastava uma maleta com rodinhas que reconheci de meu casamento. Era o salão de cabeleireiro ambulante de Mindy Sankankicks, talvez mais bem equipado do que muitos salões de beleza de verdade. Também percebi que ela vestia preto, tendo conseguido encontrar em uma de suas outras malas uma roupa adequada para um enterro. Mindy, você não precisa ir. Ela se aproximou e segurou meus ombros, me empurrando para a cadeira da penteadeira. Claro que vou apoiar você, Geis. Você teria me ajudado a estudar arte renascentista e pensamento crítico se não estivesse tão ocupada governando uma espécie de país, não é? Claro. Enquanto ela segurava meu queixo para firmar minha cabeça, acrescentei. Obrigada. Mas Mindy já estava trabalhando, do seu jeito rápido e eficiente. Vou fazer um penteado Princesa Grace de Mônaco. Bem puxado para trás e sério. Confio em você. Pensei em Raniero e na decisão que ainda não havia tomado. Será que devo confiar nele? Mim? Ela puxou meus cachos para domá-los. O quê? Você disse que Raniero nem se ofereceu para transformá-la em vampira. As mãos dela pararam. Hã? Você teria mesmo aceitado isso? Viraria vampira por ele? Como eu fiz por Lucius. Seus dedos puxaram meu cabelo com mais força. Não sei.
Sério. Ela deu de ombros e recomeçou a trabalhar. Não que faça diferença agora. Ele já está em outra. Eu mal conseguia me mexer, tamanha era a força com que ela havia prendido minha cabeça, mas pude ver seu rosto e percebi com um sobressalto. Ela ama Raniero. Mindy Sankankicks não queria, mas amava um cara que considerava um hippie sem rumo igual a seu pai fracassado, mas que na verdade era o maior assassino vampiro do mundo e o segundo na linhagem do trono de meu marido, fato que vinha me mantendo acordada nas últimas noites. Será que Raniero deseja secretamente ser rei? Será que o voto de pobreza pacifista não passa de um ardil? Será que as proclamações de fraternidade escondem um coração traiçoeiro? Ele é amaldiçoado, afinal, e matou sem ter sido atacado. Eu precisava decidir no que acreditar em relação ao ex de Mindy. E, nesse meio tempo, tinha que convencê-la a mantê-lo assim. Excelência. Bom, na verdade foi bom vocês romperem, não é? É, claro. Mas ela não parecia ter certeza. De repente suas mãos se movimentaram mais depressa ainda, e alguns segundos depois ela me virou para o espelho, e eu vi que meu cabelo parecia adequadamente sério para um funeral. Mas meu rosto estava abatido, e os olhos exaustos, assombrados e solitários. Eu precisava de Lucius. Precisava de sangue, mas não conseguia me obrigar a beber. Será que Lucius está muito fraco? Raniero previu que ele começaria a resvalar para o Lu em menos de uma semana, e ele já está sem beber sangue há 5 dias. Lucius era forte, sem dúvida, mas eu conhecia meu marido, e ele tinha um apetite enorme por mim. Levantei a mão e toquei o pescoço onde seus dentes costumavam se cravar. Ele sempre parecia se conter, jamais sorvendo tanto quanto desejava. E na Pensilvânia ele raramente cava sem um copo enorme, mesmo na escola. Será que seu corpo, e sua mente, já estaria pifando? Mindy deve ter pensado que eu estava franzindo a testa por causa do meu visual, porque disse: "Você está ótima." Sério. Meu cabelo está ótimo, graças a você. Mas eu estou apavorada e cansada. E este dia é importante demais. Virei-me para ela. Não é só um enterro de Claudio. Eu preciso provar a todo mundo que estou pronta para acomodar, pois muitos nobres que em algum momento vão votar sobre minha condição de ser rainha estarão lá. Preciso fazer isso direito, por Lucius. Eu nem mesmo me permitia pensar que talvez não chegássemos a tal votação. Ei, Jace! Me agarrou meus ombros e os sacudiu. Você é a garota que levou os nerds de matemática da Woodrow Wilson às seminais do campeonato regional. E se lembra do ano em que aquele bezerro que você criou, o Fedido, foi para a exposição agropecuária estadual? O nome dele era Felício, corrigi. Você é que chamava de Fedido. De repente, o absurdo completo de nossa conversa, sem mencionar quanto meus feitos eram patéticos, pareceu atingir nós duas, e toda a minha atenção explodiu em uma onda de gargalhadas histéricas que contaminaram Mindy. Nós duas rimos até eu chorar. Então chorei até chorar de verdade, e me abraçou e garantiu: "Vai dar certo, Jace. Lucius ficará bem. E você vai mostrar quem manda hoje. Você vai." Não era nem mesmo uma questão de realizar um trabalho ótimo, percebi. Nós duas provavelmente sabíamos que apenas enfrentar o funeral já seria uma vitória. Espero que sim, declarei. Já estava me soltando quando alguém bateu à porta e eu me recompus o suficiente para gritar: "Entre." Claro, era um Dorin e Lenia, vindo garantir que eu estava em condições de ir ao funeral.
Mas depois que enxuguei os olhos de novo vi que meu tio carregava algo nos braços, como se fosse um bebê. Sentindo-me mais arrasada ainda, já sem vontade de rir, olhei para mim, mesmo querendo que ela ficasse, falei. É melhor você ir agora. Porque, mesmo que ela estivesse apaixonada por um vampiro e tivesse me visto oferecer e beber sangue em meu casamento, eu não queria que ela me visse bebê-lo daquele jeito. Capítulo 55. Eutanasia. Não sei, talvez eu devesse esperar até o funeral. Mas Doreen já estava derramando um líquido espesso, quase preto, em uma pequena taça de prata que me lembrou a que eu havia segurado sob o pulso aberto antes de meu casamento, para que Lucius pudesse beber meu sangue na cerimônia. Desejei que tivessem trazido uma taça diferente. Não, não, eutanasia, protestou ele com seu jeito afável. Porém a mão dele estremeceu ao servir, como se também não estivesse muito seguro. Acho que não é sensato esperar. Você precisa ter forças para este dia. Como se eu me importasse, ele acrescentou, e este é de uma safra maravilhosa da adega. Muitos adorariam prová-lo. Eu precisava de sangue, mas olhei para a taça com aversão. Não é por causa do gosto. Eleni avançou e disse a Doreen. Dê-nos um momento, por favor. Está bem? Sim, claro. Meu tio pareceu satisfeito em recuar para um canto. Levem o tempo que precisarem. Eleni se aproximou e falou baixo demais para que Doreen pudesse ouvir. Ele não entende o que você está sentindo, pois acho que nunca se apaixonou. Continuei olhando a taça, cheia com o sangue de um estranho. Ele não entende. Mas está certo no que diz respeito à sua necessidade de fazer isso. Ela pôs a mão no meu braço. Não se sinta mal, eutanasia. Não é errado só porque Lucius não está aqui. Você precisa fazer. Fitei os olhos dela, que tinham a mesma tonalidade dos meus, e não enxerguei somente compaixão, mas também uma compreensão genuína, e de repente me lembrei da pergunta que Mindy havia feito. Quem mordeu Elenia? Porque ela não tinha um parceiro. Porque, se ela era totalmente vampira, seus caninos estavam liberados para crescer e mudar a partir da mordida de um vampiro do sexo masculino, e esse momento era o simbolismo mais próximo do sagrado que os vampiros possuíam. Meu casamento havia sido um reconhecimento público do compromisso entre mim e Lucius, mas nosso momento particular tinha sido mais importante ainda. Antes de mergulhar os caninos em meu pescoço, Lucius me dissera, isto, para nós, é a eternidade. A partir daquele momento eu só deveria beber dele, e ele de mim. Está tudo bem, garantiu Elenia de novo. Se estiver sozinha, você precisa beber desse jeito. Lucius vai entender. Ele diria para você fazer isso. A compreensão nos olhos dela me deu coragem para pegar a taça. Eu sei. Sei que está certa. Então ela recuou e eu ergui a taça rapidamente, porque tinha medo de não conseguir caso hesitasse. O sangue possuía um gosto tão amargo e acre que engasguei quando ele tocou meus lábios. Eu tinha ouvido os vampiros falarem sobre as safras incríveis que haviam provado, e sabia que Doreen devia ter escolhido dentre as melhores da famosa adega dos Vladescu, porém senti ânsia de vômito enquanto o sangue passava pela minha garganta. Não era só o gosto que me sufocava, ou a ideia generalizada de beber sangue. Afinal eu fazia isso o tempo todo. Era a sensação de estar violando meus votos, não importando o que Raniero, Elenia ou Doreen dissessem. Estou traindo Lucius, de novo. Traindo-o. Apenas beba, sussurrou Elenia, tocando meu ombro. Engula de uma vez só, se precisar. Está tudo bem.
Assenti, encostei a taça nos lábios de novo e zeu o que ela disse. Bebi depressa, esvaziando a taça, depois a bati na penteadeira e limpei a boca com a mão. Meus dedos tremiam, e eu vi o sangue neles. Pegue um pano molhado, Dorin, ordenou Ilenia. Agora. Sim, sim, disse ele. Um instante depois, meu tio limpava minhas mãos, e os dois pareceram entender que eu não queria falar mais. Fomos juntos para a câmara do funeral e meu corpo de fato parecia mais forte, mas eu não conseguia deixar de pensar que deveria ter esperado até depois do enterro, deveria ter confiado em meus instintos, e não na insistência bem-intencionada de meus parentes, pois minha cabeça estava uma confusão na primeira vez em que eu iria me apresentar diante de um grande número de súditos. Capítulo 56. Mindy. Para um cara que todo mundo parecia odiar, até que Claude Vladescu havia atraído uma boa quantidade de pessoas. Eu estava no final de uma fila de pelo menos 100 vampiros, todos de preto e arrastando os pés até o caixão a de olhar para o defunto, tipo desfile mais triste do mundo. Virei-me para dar uma conferida no cara atrás de mim. Bem, para ser honesta, ninguém parecia muito triste. Talvez só um pouco chateado pela obrigação de passar o sábado com um cadáver em um lugar enorme e arrepiante. O salão do funeral era como uma igreja, com teto alto e pontudo, mas não havia estátuas nem nada. Só um punhado de cadeiras encostadas nas paredes, uma mesa de pedra no meio, onde estava o caixão, e uma pequena plataforma de pedra onde imaginei que Jace fosse fazer o discurso. Também não havia nenhuma janela, então quase parecia que todos nós seríamos enterrados. Eu não acreditava que Jace fosse mesmo comandar aquilo tudo. O vampiro atrás de mim pigarreou e vi que ela havia andado sem mim. Dei um passo à frente e um segundo depois chegou minha vez de olhar Claude. Olhei dentro do caixão e não foi tão nojento quanto eu esperava. Ele tinha a aparência bem similar à do casamento de Jace. Pálido, velho e assustador. Estava todo enrolado em tecido preto, como uma lagarta suja que nunca se transformaria em algo bom. Lancei um olhar para o vampiro atrás de mim, que pigarreava outra vez, e disse: Tudo bem, estou andando. Depois fui caçar uma cadeira vazia, e quando me sentei enfiei a mão na bolsa de colocar o celular para vibrar, afinal não queria interromper o grande momento de Jace. Não que alguém ainda telefonasse para mim. Jace e Rony eram praticamente os únicos. E agora só restava Jace. Eu estava apertando o botão de silenciar quando, de repente, houve um burburinho. Todos aqueles sugadores de sangue começaram a falar como se o cadáver tivesse se sentado ou algum famoso astro do rock houvesse entrado para dar os pêsames. Tive um ataque de nervosismo por causa de Jace e levantei os olhos, esperando ver a princesa Antanasia Dragomir Vladescu passando pela porta dupla no final da sala. Mas Jace ainda não estava ali, e fiquei totalmente confusa, pois o astro do rock que estava fazendo todo mundo pirar e sussurrar feito maluco era meu ex-namorado, Raniero Vladescu Lovatu. Parado bem diante do caixão, sozinho. De terno. Capítulo 57. Antanasia. Dorin e Lenia só podiam ir comigo até certo ponto, depois precisavam entrar na fila para olhar Claudio, por isso fiquei sozinha do lado de fora, diante da porta pela qual entraria no salão do funeral. Meu coração acelerava a cada passo que eu dava na direção daquela câmara, e já estava batendo tão rápido que tive medo de que explodisse. Um coração de vampira não deveria bater tão depressa. Passei a mão na boca de novo, pois não conseguia me livrar daquele gosto amargo, acre, ainda que minha língua estivesse bem seca. Não estou preparada, preciso de Lucius. Preciso de minha mãe para dizer que tudo vai ficar bem. Mas isso não iria acontecer, e de repente,
do outro lado da porta, ouvi as pessoas falarem inesperadamente alto. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, e nem tive tempo para ao menos imaginar, pois sem aviso, eu ainda não havia descoberto a deixa secreta. A porta foi aberta e eu me vi diante de uma multidão maior do que havia esperado. É isso aí. Minha primeira aparição como princesa desde o casamento, quando Lucius estava comigo. As conversas pararam de forma brusca quando cerca de 200 vampiros ficaram de pé em respeito não a Claudio, mas a mim. Dava para sentir a curiosidade de alguns, os que ainda não tinham me visto em carne e osso, enquanto eu olhava um mar de ternos pretos e peles alvas, tentando ganhar tempo, organizar os pensamentos e encontrar rostos familiares. Mindy, que me fez um sinal de positivo entusiasmado. Raniero, encostado na parede do lado oposto, as mãos cruzadas e a cabeça erguida. Ilenia, que assentiu sóbria e ligeiramente para me encorajar, e meu tio Dorin, que estava sentado junto aos anciões. Eu posso fazer isso, por Lucius, falei para mim mesma. Subir no pódio, pedir um minuto de silêncio, ouvir o toque dos sinos e falar. Então vi Flávio Vladescu, que conseguiu fazer uma careta e sorrir ao mesmo tempo, como se mal pudesse esperar para ver meu fracasso, e me deu um branco total. Capítulo 58. Mindy. Todo o universo dos vampiros olhava para Geise e foi, tipo, a primeira vez que minha ficha caiu. Caraca! Ela é mesmo, realmente, uma princesa. Claro, ela estava igualzinha a uma princesa no casamento, mas um monte de garotas também se assemelhava a uma. E tudo bem, ela morava em um castelo e tinha empregados. Mas foi quando aquela porta enorme se abriu e minha melhor amiga apareceu sozinha, com um vestido preto simples, e todo mundo se levantou, que entendi o que significava ser régia. E pela primeira vez eu tive que admitir que estava 100% feliz por ela ser a princesa, não eu. Eu não trocaria de lugar com ela por nada naquele castelo, inclusive pelos diamantes que com certeza ela possuía, mesmo que nunca os usasse. Também fiquei olhando para Raniero, encostado em uma parede, de terno, mais gato do que nunca, com as mãos cruzadas e o queixo erguido, como se não notasse que ainda havia vampiros espiando de rabo de olho também. E ao mesmo tempo que eu enfim sacava o que Geise era, também pensava, quem diabo todos eles pensam que Raniero é? Porque eu não tinha entendido os sussurros, mas conhecia bem o som emitido por vampiros surtados. Era igual ao de pessoas surtadas. Rony baixou a cabeça, mas notei seu olhar percorrendo o ambiente, como se estivesse caçando alguém naquela multidão, então comecei a pensar naquela foto na internet, e pela primeira vez desde que o beijara também me perguntei, será que eu sei mesmo quem ele é? Depois voltei a olhar para Geise e comecei a suar, porque ficou muito claro que ela também estava surtando. Capítulo 59. Antanasia. Sabe-se lá como, consegui subir ao púlpito em um silêncio digno do mausoléu onde já parecíamos estar. E de algum modo me lembrei de pedir um minuto de silêncio, usando as palavras que havia decorado em romeno. Von respecta a cunta série la marca Claudio Vladescu tresereia intrum terem de Curcubeu. Ouvi um burburinho logo em seguida, como se minha pronúncia tivesse sido ruim, e quando olhei para a dor em seus olhos estavam arregalados de surpresa. Ilenia havia agarrado o braço do vampiro ao seu lado, como se eu a tivesse chocado também. Será que falei as palavras erradas? Mas eu havia decorado o texto dado por eles. Agora respeitaremos o silêncio para marcar a passagem de Claudio Vladescu para o silêncio eterno. Eu tinha certeza de que pronunciara direito, mas quando olhei ao redor ficou claro que algo tinha dado errado. Alguns vampiros estavam visivelmente lutando para não rir. Flávio era um deles, a mão pálida apertando a boca e os ombros tremendo, embora estivéssemos ali para enterrar o irmão dele.
claro que Mindy parecia tão pasma quanto eu. Ela virou as mãos para cima e moveu os lábios em mímica. Não entendi. Eu queria perguntar a alguém o que havia feito ou, melhor ainda, fugir do salão, mas estava sozinha ali, então tudo o que pude fazer foi baixar a cabeça e me lembrar das palavras que falaria em inglês, porque jamais teria sido capaz de decorar uma homenagem fúnebre inteira em romeno. Mas quando olhei para baixo, direto para o caixão de Claudio, não me importei com o fato de o discurso cuidadosamente decorado ter evaporado do meu cérebro. Porque Claudio não estava naquele caixão de ébano. Lucius estava, com um buraco enorme no peito. E a última coisa de que me lembro foi de ter dado um berro tão alto que o som ecoou pelas paredes e abafou os sinos que começavam a tocar sobre o vale coberto de neve, anunciando que um vampiro nobre havia morrido. Capítulo 60. Lucius. Raniero. Será que é a fraqueza que começo a sofrer que me faz sucumbir aos maus presságios e às tristes conjecturas, ou será que aconteceu alguma coisa com Antanasia? Sinto algo me rasgar como os sinos que dobram por Claudio. Talvez minha intuição sombria se deva à falta do sangue dela, o que me deixa fatigado a ponto de começar a coexistir de forma pacífica com meu colega de cela roedor, que se enrosca no mesmo pé que um dia usei para chutá-lo. Ou talvez o laço do casamento seja tamanho que consigo sentir o que ela sente. Por favor, Raniero. Notícias. L. Capítulo 61. Antanasia. Ela não está se alimentando bem. Está fraca. Está exausta de tanto se preocupar com Lucius. Ela precisa de ar. Deem um pouco de espaço. A escuridão que estava me esmagando começou a se dissipar e consegui reconhecer as vozes que giravam acima de minha cabeça. Dorin, preocupado com minha alimentação. Ilenia, demonstrando compaixão por causa de minha separação de Lucius. E Mindy assumindo o comando com uma voz mais autoritária do que qualquer uma que eu já havia usado em meu mandato. Sério. Rosnou ela quando minhas pálpebras se abriram. Deem um pouco de espaço, caramba. Meus amigos estavam tão afoitos para ajudar que nem notaram que eu estava acordada, ainda que grogue, até que me apoiei nos cotovelos e choraminguei. Lucius? Como Lucius está? Está bem, disse Mindy quando todos se viraram para me olhar. Sentei-me um pouco mais ereta e ela se acomodou ao meu lado, afastando Ilenia com uma cotovelada. Você só teve um pequeno surto, só isso. Você jura que Lucius está bem? Juro. Mindy parecia confusa. Não aconteceu nada com Lucius. Relaxei só um pouquinho, mas minha cabeça doía e os pensamentos pareciam enevoados. O que aconteceu? Não me lembro de muita coisa, só de ter visto Lucius em um caixão. Me lançou um olhar esquisito para mim. Geis, quem estava no caixão era Claudio. Eu juro. Eu vi. A névoa em meu cérebro pareceu se dissipar um pouco mais e nós nos encaramos, ambas sabíamos que não deveríamos verbalizar o que estávamos pensando. Eu havia tido uma alucinação. De novo. Então Ilenia nos interrompeu, explicando. Você presidia o funeral e de repente começou a gritar, chamando Lucius. Então parece que você desmaiou. Dorin assentiu, confirmando a história. Sim, você disse uma coisa estranha em romeno, depois desmaiou. Foi aterrorizante. Agora eu lembro. Tudo voltou de repente, desde minha subida ao púlpito até os risos e o momento em que berrei, e então gritei de novo, ah não.
Todos aqueles vampiros de cujos votos iríamos precisar no Congresso tinham me visto surtar. Os poucos minúsculos após que restavam do sonho de coroação de Lucius haviam chegado ao fim, incinerados por mim. Lucius estava na prisão, mas eu nunca duvidara de que quando ele fosse solto, ainda teria total confiança por parte dos parentes que o haviam visto crescer em seu papel como príncipe. Eles ainda iriam querê-lo como rei. Mas agora jamais iriam querer a mim, e nós éramos um pacote. O que eu disse, afinal, que fez com que eles rissem? Perguntei a Dorin e Lenia. Não que isso importasse no momento. Eu decorei o roteiro. Você não disse o que nós escrevemos, corrigiu Lenia com delicadeza. Você desejou que Claudio fosse para uma terra de arco-íris, em vez de alto silêncio eterno. É claro que eu não escrevi isso para você. Arco-íris? Fiquei mais confusa ainda. Mas eu nem sei essa palavra em romeno. Como saber o que você ouviu e guardou no seu subconsciente? Dorin se inclinou e ajeitou meu travesseiro. Parecia que ele nem conseguia me encarar, como se eu o tivesse humilhado também. Como saber? Também notei que Mindy estava olhando meus parentes com a mesma expressão que Lucius exibia com frequência. Uma expressão de ceticismo que chegava às raias da aversão. Mas meu erro não tinha sido culpa deles. Quem concluiu o funeral? Perguntei, alternando o olhar entre os três. Como cheguei até aqui? Flavio se ofereceu, o que era certo, explicou Dorin. Ele é o sucessor de Claudio. Flávio? Cocei a cabeça no lugar onde achava que tinha batido. Ele tem que estar por trás do que está acontecendo com Lucius. E comigo. Mas não tenho poder para lutar contra ele. Simplesmente não tenho. Como cheguei aqui? Perguntei de novo. Alguém me carregou? Como se fossem marionetes conectadas pelo mesmo, meus três protetores se viraram para o canto oposto do quarto e dei um pulo quando um vampiro alto e imponente, que eu nem tinha percebido estar conosco, saiu das sombras e anunciou. Gostaria que todos saíssem agora. Preciso falar com Antanasia. A sós. Capítulo 62. Antanasia. Quando todos saíram, Raniero parou perto de minha cama e vi diante de mim um vampiro preso entre dois mundos. Parecia que ele estava no limbo. O terno havia sumido, mas não fora substituído pelo monstro do taco. Em seu lugar, ele usava uma camiseta familiar e cara. Além disso, também estava de calça jeans de grife, mas o cavanhaque ainda era um desastre. E seus olhos raros de um verde acinzentado. Quase pareciam tranquilos demais, como o oceano pouco antes de uma tempestade. Você viu Lucius no caixão? Perguntou ele. Teve alucinações? Olhei-o de meu ninho de travesseiros e parecia que meus pensamentos estavam em um turbilhão, em um padrão tão confuso e tortuoso quanto as tatuagens dele. Ele é um maldito vampiro natureba deturpado assassino e vegano, o melhor amigo e quase assassino de Lucius, e o segundo na linhagem do trono depois de meu marido, mas pode ser o único indivíduo capaz de nos ajudar, se não enlouquecer no processo, e não faço ideia do que devo contar a ele. Estou cansada demais para falar sobre isso agora, me respondi, embromando. Preciso descansar. Raniero assentiu, e pensei que ele fosse me dizer que estava tudo bem. Que eu deveria ficar deitada um tempo. Acho que esperei com paixão porque fiquei acostumada demais a ter todo mundo oferecendo isso enquanto eu tentava em vão ser uma princesa. Assim, fui pega completamente desprevenida quando ele disse com delicadeza, porém de modo firme.
Sei que isso vai parecer ir contra tudo em que você acredita, Antanasia, mas se quer ser governante e salvar seu marido, que está mesmo ficando mais fraco, agora é hora de começar a lutar com o máximo de força que puder. Não há mais tempo para ser criança, reclamando de cansaço e confusão. Enquanto eu estava ali sentada, boquiaberta, estou fazendo o máximo que posso. É difícil, ele acrescentou. E você precisa decidir, de uma vez por todas, se quer se aliar a mim, pois também tenho que saber se vou lutar. Estou feliz por dar sentido à minha existência, mas quero fazer isso por alguém que aprecie o sacrifício e esteja disposto a cair junto comigo se a situação chegar a esse ponto. Então Raniero se impertigou e me aconselhou. E se você escolher lutar, sugiro enfaticamente que comece saindo já da cama. De repente, enquanto o encarava, percebi que Raniero era tudo o que eu tinha pensado que fosse, tudo ao mesmo tempo. Era vegano e vampiro, budista e sanguessuga, pacifista e assassino. Mas estava abrindo mão de metade dessas personalidades e depressa. Ele havia escolhido o que seria e, ao contrário de mim, não estava remoendo o passado, desejando em vão ainda estar no ensino médio quando havia uma nação de vampiros para governar e seu melhor amigo para salvar. Observei Raniero sair do quarto, ainda sem palavras e me perguntando como exatamente o antigo Raniero seria quando eu o visse em toda a sua glória anterior. Porque o vampiro que estava emergindo, o mesmo que havia destruído talvez dezenas de vezes e que uma vez quase tinha cravado a estaca em meu marido, era meu novo aliado. Capítulo 63. Mindy. Esperei Raniero em frente ao quarto de Jace, e não demorou muito até ele aparecer. Só que o cara que passou pela porta não parecia Rony. Tinha algo diferente no jeito de andar e na expressão dele. Raniero? Chamei. Jace está legal? Sim. A voz também parecia um pouco diferente. Tipo, mais severa. Ele não fez menção de parar, por isso lhe agarrei a manga e ele se virou e me olhou. Será que antes eu precisava levantar a cabeça tanto assim para olhá-lo? Ou será que ele estava, tipo, ficando mesmo mais alto? Rony? Chamei de novo. Tem certeza? Ela vai ficar bem. Ficamos ali durante alguns segundos e tentei deduzir exatamente o que havia mudado, mas não consegui. Também fiquei pensando no jeito como todo mundo tinha surtado quando ele entrou no funeral e em como Jace havia me perguntado se ele era perigoso, por isso é uma pergunta que soou esquisita até para mim. Raniero, quem é você de verdade? Ele demorou um tempão para responder, e por um segundo pensei que quase pareceu normal de novo. Os ombros meio que relaxaram e o olhar ficou mais brando, assim como a voz. Ah, Mindy Sui. Nunca pensei que diria isso, mas fiquei aliviada ao vê-lo não impertigado. Sério, Rony. Examinei o rosto dele. Sobretudo os lindos olhos, que ainda não estavam exatamente como eu me lembrava. Quem é você? Ele estava escondendo alguma coisa. Ou tipo, mudando, de algum modo. Mas ainda parecia um filósofo triste, quando disse: Estou me transformando em tudo que você sempre desejou que eu fosse, Mindy Sui. E esse é um vampiro que você não deveria querer conhecer. Eu estava tentando decifrar aquele quebra-cabeça quando ele saiu andando pelo corredor, parecendo mais alto a cada passo, e de repente me lembrei do que eu queria ter perguntado de fato e gritei para ele. Rony. Você e Ilenia. O que aconteceu? Ele se virou, mas não disse nada. Não precisou. Estava escrito na cara dele, assim como estivera escrito na cara de Ilenia quando ela o observando de pé no canto, e como se não conseguisse parar de olhar. Pus as mãos na barriga,
Porque parecia que o cara incapaz de ferir qualquer pessoa, o mesmo que tinha aquela expressão de sinto muitíssimo nos olhos acinzentados, e havia acabado de me dar um soco no estômago. Capítulo 64. Raniero. Lucius. Repito, fique tranquilo. Sua esposa teve mesmo dificuldade no funeral, mas se recupera. Na verdade, acho que ela vai ficar melhor do que nunca. Durante muitos anos acreditei que não aprenderá nada de bom em minha época de treinamento de violência, mas agora, com o coração relutante, vejo o valor do que gli americani chamam de amor duro. Os sábios, que dizem que nenhuma experiência é desperdiçada, provam-se corretos de novo, sim? Já que estamos no assunto violência, você se oporia se eu pegasse emprestado um artefato de sua coleção de armas de nossos ancestrais? Ou prefere que eu cinzele uma nova estaca? R. Acrescento um pós-escrito, coisa de que você tanto gosta, estou passando a usar calça, como sugeriu tantas vezes. Acho que não vai ficar chateado se eu pegar emprestado no seu armário. Talvez um dia eu possa pagar, por exemplo, com minha existência. Risos. Capítulo 65. Antanasia. Não me levantei da cama de imediato quando Raniero saiu do meu quarto. Na verdade, fiquei ali por muito tempo, olhando o teto enquanto a luz ia sumindo e sombras imensas se arrastavam pelas paredes. Raniero foi duro demais comigo. Ninguém é capaz de imaginar como é difícil ser uma estudante comum do ensino médio em um dia e no outro ser casada e líder de vampiros malignos. Eu podia mesmo perder meu marido, para sempre. Minha parte racional dizia isso. A hábil matemática que havia em mim, que pesava e quantificava os desafios de modo lógico. Mas eu não era mais aquela garota. Também era, sempre tinha sido, a filha de Mihaela Dragomir, uma rainha poderosa, que enfrentará a própria destruição sem medo, escrevendo uma última anotação no diário, uma que eu nunca fora capaz de terminar de ler porque começava com "Esta é minha despedida para você". E eu tinha sido criada por outra mulher forte, Dara Pakvod, que me dera um beijo de despedida na Romênia e seguirá para encarar novos desafios, dizendo: "Você consegue fazer isso, Antanasia. Você prometeu a Lucius que era capaz, e vai crescer para enfrentar qualquer problema que surgir". Ouvi as palavras de Lucius, também, e só então as compreendi. O medo é o pior tipo de sepultura, pois enterra gente viva. E por fim, mas não menos importante, ouvi Raniero me dizendo para sair já da cama. Levantar. Eu precisava me levantar. Sem esperar mais, afinal já era quase meia-noite, enfim rolei para fora do colchão, vesti uma calça jeans e fui para a porta. Abrindo-a, falei para Emilia. Etidemis, no mesmo tom que tinha ouvido Lucius falar tão frequentemente. Está dispensado. Não disse por favor, nem obrigada, e ignorei o olhar dele de surpresa e incerteza. Depois de um minuto, ele fez uma ligeira reverência e concordou. Quando desapareceu no corredor, dando uma olhadinha para trás, como se de fato não tivesse certeza se deveria ir, retornei ao quarto, peguei meu casaco e enfiei o diário de minha mãe no bolso. Depois fui para o estábulo, selei a égua que Lucius e eu havíamos montado para ir ao cemitério e parti noite afora, ignorando os lobos que uivavam na floresta. Eu não precisava mais temer cães selvagens. Vivia com predadores muito mais perigosos em minha casa. E era hora de parar de me esconder deles e começar a caçar. Capítulo 66. Antanasia. O portão de ferro do cemitério se abriu com facilidade, afinal as dobradiças haviam sido usadas recentemente para o enterro de Claudio.
A trilha de rastros dos enlutados que tinham vindo do castelo continuava pela neve, levando até a sepultura dele. Mas eu não estava ali para prestar respeitos ao tio de Lucius. Fechei o portão depois de entrar e olhei para o cemitério silencioso. O luar iluminava o mausoléu claro que eu mal conseguirá olhar quando estiver ali com Lucius. Virei-me para a cripta dos Vladescu também, quase invisível contra o céu, preto contra preto. Só dava para ver o contorno da cobertura pontuda, que me lembrou da parede de estacas na câmara de Miss. Não há o que temer aqui. Ouvi mais uma vez as palavras de Lucius, aprumei os ombros e comecei a andar para a cripta dos Vladescu. Então parei e me virei, primeiro para a estrutura menor, para enfim encarar os vampiros que tinham me dado a existência que eu desperdiçara durante tantas semanas, quando deveria estar saboreando cada momento com meu marido. Algumas pessoas, e a maioria dos vampiros, jamais haviam experimentado o amor que possuíamos. Errei ao desperdiçar um segundo daquilo. Minhas botas guinchavam na neve e o pequeno portão que lacrava a cripta rangeu quando eu o abri, usando de mais força do que o necessário. Eu meio que havia esperado que a entrada estivesse emperrada por causa da ferrugem, pois não podia imaginar ninguém indo ali. Nem mesmo Dorin, que teria calafrios naquele lugar, imaginando o próprio falecimento. Entrei e acendi uma das 3 velas que repousavam em nichos nas paredes antigas, e apesar de ter imaginado que ficaria triste, e talvez até chorasse de novo, flagrei-me sorrindo um pouco, porque alguém estivera ali havia não muito tempo. Lucius. Capítulo 67. Antanasia. O bilhete estava enfiado embaixo de uma tigelinha com sangue, já seco, mas pude ver o suficiente do meu nome escrito em letra familiar, forte e nítida, a ponto de perceber que a mensagem era para mim, por isso me abaixei e a peguei, desdobrando-a com os dedos rígidos de frio. O papel estava quebradiço, talvez pela exposição ao ar gélido, ou talvez porque eu tivesse esperado mais tempo para fazer a jornada do que Lucius havia estimado. Lucius. Estava claro que ele tinha fé de que um dia eu reuniria coragem para ficar naquele local junto a meus pais biológicos, e junto a um lugar vazio que provavelmente também estava ali, em algum ponto entre os cerca de 30 caixões dentro das paredes, esperando por mim. Cheguei mais perto da vela e li as palavras de Lucius. Antanasia, eu venho aqui com frequência e deixo uma taça de sangue para seus pais. É uma oferenda tradicional entre os vampiros, que demonstra reverência pelos falecidos. Dou esse presente também em gratidão, quando baixo a cabeça, agradeço a eles em silêncio por você. Gostaria de poder oferecer-lhes mais em troca do presente que me deram, mas nada poderia pagar isso. L. Eu ainda estava sorrindo em meio a uma mistura estranha de felicidade genuína e tristeza profunda quando enfiei o bilhete no bolso e enfim examinei as paredes de mármore, procurando o nome de meus pais. Mihaela Dragomir e Ladislau Dragomir. E, quando finalmente os encontrei, gravados em letras simples, baixei a cabeça e apenas me permiti sentir por um minuto. Deixei tudo aquilo me inundar, inclusive as coisas que eu vinha tentando evitar, todo o medo, o sofrimento e a saudade de casa, e o orgulho que eu sentia de meus pais também. Quando levantei o rosto de novo, foi como se a conexão que vinha crescendo entre mim e minha mãe biológica estivesse selada. Enquanto estava ali, pela primeira vez me dei conta de que os amava. Eu admirava meus pais e sentia um temor respeitoso por minha mãe, e era grata a eles por terem salvado minha vida, mas não os havia amado de fato até então. E de repente entendi por que Lucius visitava um cemitério, e o que ele sentia quando estava ali. Minha família está aqui. Foi aqui que comecei e é aqui que provavelmente terminarei, e é o meu lugar. Tirei o diário de minha mãe do bolso, voltei a me aproximar da vela e enfim li a última anotação.
Era surpreendentemente curta e dizia apenas: é hora de me despedir de você, Antanasia. Quero que saiba que estou preparada e em paz. E se você leu até aqui, então também está preparada. Notei que ela não disse para que eu estaria preparada. Eu tinha quase certeza de que ela se referia a tudo. Desde me casar com Lucius até comandar os clãs e enfrentar o destino que levou a mim e a minha mãe àquele lugar em uma noite de nevasca, quase 19 anos depois de sua destruição. Após fechar o diário pela última vez, enfiei-o em uma fenda do mármore que separava os caixões de meus pais. Aquela era minha oferenda particular a eles. Era meu jeito de dizer: estou preparada. Então segui para o cemitério e fechei o portão do mausoléu. Parada na neve, hesitei mais uma vez, depois dei um passo em direção à cripta cuja fachada escura e pontuda continha uma palavra gravada, apropriadamente serrilhada: Vladescu. No entanto, algo me fez parar, e em vez de seguir em frente fui até a égua trêmula, montei na sela e virei para casa a fim de iniciar a difícil tarefa de salvar Lucius. Mas quando bati os calcanhares nos flancos do animal, nós duas paramos bruscamente. Porque alguém havia segurado as rédeas. Eu meio que sabia que ele havia estado comigo o tempo todo. Capítulo 68. Mindy. Fiquei deitada em minha cama enorme com o laptop que tinha pegado emprestado no escritório de Jace, tentando demonstrar interesse em navegar na loja Zappos, mas não conseguia me importar com sapatos nem com o que tinha pedido à cozinha através de um simples telefonema, apertando botões e dizendo sorvete até alguém conseguir me compreender. Jace estava certa. Aquele castelo era medonho. Eu estava cercada de coisas fantásticas, mas aquilo não fazia com que me sentisse melhor. Eu iria para casa se ela não precisasse tanto de mim, e se minha mãe não quisesse me matar. Enfiei a colher de prata na boca, mas quase não senti o gosto do Häagen-Dazs, porque como é que eu poderia me importar em comer, mesmo que fosse sorvete de chocolate? Só pela expressão de Rony, e pelo modo como ele não dissera nada, eu tinha quase certeza de que ele havia mordido Ilenia Dragomir. Que havia feito com ela algo que nem ao menos se oferecia para fazer comigo. Eu sabia que deveria odiá-lo. Mas não odiava. Eu amava aquele vampiro italiano idiota e sem ambição. Não conseguia parar de amar. Era ela que eu odiava. Havia alguma coisa errada na garota, desde os óculos de nerd até os sapatos pesados, e ela havia feito alguma coisa com ele. Eu sabia. Com um enorme suspiro frustrado, larguei o laptop e peguei a revista Cosmo, afinal não podia fazer nada naquela noite e nem por mim, nem por Jace, nem por Rony ou Lucius, a não ser, talvez, ler nossos horóscopos para ver se havia uma notícia boa para alguém no futuro. Mas antes que eu pudesse chegar aos astros, a matéria principal na seção Segredos e Conselhos me fez congelar. Eu tinha me esquecido por completo de que a matéria estava ali, mas quando anotei, li como se cada palavra fosse um teste. Deve ter sido a leitura mais rápida que já fiz, e quando terminei fechei a revista com força e repeti o título em voz alta. Mantenha as amigas por perto, e as inimigas mais perto ainda. Eu me lembraria disso. E sabia que nunca me esqueceria das últimas frases, e mesmo nem tendo tentado decorar. Quem sabe? Manter sua inimiga por perto pode lhe render uma nova amiga sincera. Talvez ela não seja tão má quanto você pensava. E se ela for do tipo que esfaqueia pelas costas, pelo menos você vai ficar sabendo de todos os segredos dela. Tomei mais uma enorme colherada de sorvete, pensando que a Cosmo sempre dava bons conselhos. Era uma atitude horrível, e eu odiei fazer aquilo, mas peguei o computador de novo e abri o e-mail de Jace, onde, claro, havia mensagens para sua nova melhor amiga, Ilenia, em que, a meu ver, não deveria estar usando o login Dragomir 1. Ela era, tipo,
a número 2, na melhor das hipóteses. E, mesmo precisando fazer um baita esforço para ser simpática, digitei. Oi, Ilenia, aqui é Mindy, usando o e-mail de Geis. Estou muito entediada, afinal Geis está ocupada, Dan, e ela disse que você é a melhor guia de turismo da Romênia, então que tal a gente dar uma volta? Sua amiga também, e mim. Eu tinha consciência de que era a coisa certa a fazer, precisava saber se só estava com ciúme ou se Ilenia era mesmo uma sanguessuga traidora, mas, mesmo assim, quase vomitei o chocolate holandês caríssimo que estava dentro de mim quando apertei a tecla para mandar a mensagem. Capítulo 69. Antanasia. Eu ia procurar você, falei para Raniero, que segurou as rédeas enquanto eu desmontava da égua. Mas tive a sensação de que você estava perto. Sim, eu a segui. O olhar dele estava chão no cemitério e ele parecia mais tenso do que eu por estar ali. Esperei você no portão. Será que Raniero temia que seu destino estivesse entre o muro de pedras? Uns bons instantes se passaram antes de ele afastar o olhar do cemitério para encontrar o meu, sob o luar. Por que você iria me procurar? Provavelmente era estranho ele não ter perguntado primeiro por que eu tinha ido sozinha a um cemitério à noite, mas talvez ele soubesse o que eu estava fazendo. Como eu estava mudando. Não pareceu surpreso quando falei. Quero que sejamos parceiros. E, se acontecer algum tipo de batalha, seja em um tribunal ou com estacas, estarei ao seu lado e jamais vou fugir. Olhei no fundo dos olhos dele, que eram tão complexos quanto os de Lucius e guardavam ainda mais dor. Fiz os votos a Lucius há alguns meses, mas na ocasião não entendi de fato o que eles significavam. Garanto, porém, que agora entendo. O sujeito que estava bem certo de que eu pedia, ordenava, que ele sacrificasse a existência para salvar meu marido me examinou por um longo tempo, como se imaginando se eu iria voltar para a cama em algum momento. Então ele assentiu e declarou: Claro que vou ajudar você e o irmão que demonstrou tanta clemência para comigo. É uma honra. Naquela hora eu soube que enfim tinha feito alguma coisa certa. Havia conquistado o respeito de um vampiro que eu também respeitava. Mas ainda não era tão corajosa quanto Raniero, ou tão corajosa como Lucius poderia ter sido, porque quando Raniero perguntou se eu pretendia marcar a data do julgamento, respondi imediatamente: Não. Ainda não. Ainda não há provas para salvá-lo. Continuei a encará-lo para ele perceber que eu não estava mais acovardada, mesmo que ainda não estivesse 100% segura. Mas vou conseguir alguma prova. Eu tinha quase certeza de que Raniero teria arriscado e marcado uma data imediatamente, mas o amor que ele sentia por Lucius, por mais que fosse forte, não chegava nem perto do meu. E eu não me arriscaria. Ainda não. Até ter alguma prova da inocência de Lucius, era melhor continuar correndo o risco do Lua do que condená-lo à destruição certa e imediata. Saber que sua existência acabaria, sem esperança de jamais vê-lo de novo, tocá-lo. Não, repeti. Por enquanto não vou marcar a data. Claro. Raniero me entregou as rédeas e quando começamos a adentrar na floresta escura dos Cárpatos, lado a lado, ele perguntou: Então, como quer agir, princesa? Preciso de um mapa do castelo. Não posso ficar me perdendo na minha própria casa. Posso providenciar isso, garantiu ele. Sou bom com mapas. Posso desenhar a propriedade de cor, inclusive lugares que você nem sabe que existem. Não fiquei surpresa ao ouvir aquilo. Lucius havia me garantido que Raniero tinha muitos talentos ocultos, os quais seriam úteis. O que mais você deseja? Perguntou ele, me olhando.
O surfista praticamente tinha desaparecido, mas de algum modo eu me sentia mais à vontade com o guerreiro que vinha emergindo. Eu o compreendia, porque compreendia Lucius. E então tomei mais uma decisão. Se eu iria mesmo confiar nele, então precisava confiar por completo. Quero que me ensine a usar uma estaca. Lucius ia fazer isso, antes de ser preso. As árvores haviam se fechado ao redor de nós, escondendo o luar, mas acho que vislumbrei dentes brancos, como se Raniero estivesse sorrindo no escuro. Eu esperava que fosse um sorriso de aprovação pelo modo como eu estava enfim me comportando, e não expectativa pela perspectiva de tocar uma arma que com certeza ele não usava havia 2 anos. Capítulo 70. Lucius. R. Acordei do que parece ser um cochilo interminável para perguntar se há alguma novidade acima do subsolo desde o funeral, o ocorrido há quantos dias? 2. 3. Perdi a noção. Antanasia ainda está em segurança? Porque começo a ter sonhos terríveis que muitas vezes acabam de maneiras que não suporto colocar no papel. Nunca passei tanto tempo sem beber, e meus pensamentos quando acordo ficam apreensivos por conta da sede por minha esposa em muitos sentidos. Descubro que sou incapaz até mesmo de pensar em planos e estratégias e só consigo me concentrar na pergunta: e haverá um julgamento? A data foi marcada? Lamento por não ser capaz de ajudar mais. L. PS. Obrigo-me a manter a sensatez e lembro-me de que também gostaria de ter notícias de meu estimado contraparente Dorin. Sei que deveria agradecer a ele por trazer Antanasia de volta para meu lado, no entanto, não posso perdoar seu instinto tóxico e infeccioso de autopreservação, que temo influenciar demais minha esposa, causando, ironicamente, um perigo a ela. Aí vai uma para seus livros de filosofia. Irmão, haverá algo mais perigoso do que o desejo de viver livre do perigo? Você vai rir da minha tentativa de ser profundo, ou coçar a cabeça, como se eu já estivesse falando coisas sem sentido.